Bom dia, irmãos. Como cortou o microfone, mais uma vez, bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. É muito bom estar de volta, depois de um período de férias, de descanso, também de estudo, de cuidado também com os meus filhos, com os meninos, com o Lu. E como eu disse no primeiro culto, já respondendo ao irmão que me disse que todas as vezes que eu saio de férias, eu apareço com um filho. Minha esposa não está grávida. Primeiras férias, um filho, segundo, outro filho, terceira, não está grávida. Eu acho que ela não está. E eu estava com muita saudade. Como é bom poder adorar o Senhor em comunidade. Né? Como é bom ser família. Como é bom sentir o cuidado do outro, o carinho do outro, o amor do outro. Saber que existe alguém que intercede por você, que ora por você. É impossível sermos igreja sozinho, não tem como. Eu louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte dessa família. Em todo o mês de junho, como vocês sabem melhor do que eu, porque eu estava de férias, nós conversamos sobre generosidade. E nós aprendemos que a generosidade ela possui muitas facetas, muitas faces. Vimos até aqui a generosidade como, no seu sentido clássico, mais clássico, que é o sentido da solidariedade, do altruísmo, do auxílio, do socorro. Vimos também a generosidade como liberalidade, a generosidade que faz com que você abra sua carteira, abra sua bolsa, tire recursos e abençoe o menos favorecido. Vimos a generosidade como esse movimento de partilha, de desapego. Vimos também a generosidade não como um ato isolado, como foi repetido aqui, mas como um estilo de vida. Não como um ato de bondade isolado, mas como um estilo de vida com marca do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos também a generosidade como um dom que deve ser buscado e está à disposição de todos os cristãos. E no último domingo à noite, nós vimos uma das faces mais belas da generosidade, que é a graça. Hoje nós refletiremos sobre aquela que se configura para nós a face mais desafiadora da generosidade. O desafio de Deus para você nessa manhã é que você saia daqui compreendendo que a generosidade também deve ser ofertada, oferecida àquelas pessoas que te fazem ou que te fizeram o mal. Hoje nós vamos conversar sobre perdão. E o tema da nossa mensagem é perdão, a beleza que salvará o mundo. Para tanto, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas e leia comigo esses dois preciosos versículos. Mateus, Marcos, Lucas. Para não perder o costume, abra sua Bíblia, mas eu sempre facilito a vida daqueles que não trouxeram Bíblia, os nossos visitantes, ou aqueles que estão com problema de vista, que não conseguem enxergar bem a letra da sua Bíblia. Diz assim esses dois preciosos versos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém? Que Deus derrame porção de graça e misericórdia sobre as nossas vidas e nos faça entender a sua vontade, a sua palavra revelada em nome de Jesus. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós louvamos, exaltamos, bendizemos o teu santo nome e dizemos que estamos aqui, Deus, tão somente pelo Senhor. Vimos a tua casa, Deus, para te adorar, Senhor. E Deus, vimos a tua casa também, clamando, Deus, a tua graça, a tua misericórdia, a fim de ouvirmos, Deus, a tua doce voz. Portanto, Deus, por meio do teu Santo Espírito, ilumina o nosso entendimento, Pai. Ilumina o entendimento de cada vida, de cada coração, para que sejam tocados, influenciados, transformados por tua palavra.
Nós oramos assim, pedindo ao Senhor, na dependência do Teu Santo Espírito, em nome santo de Jesus. Amém. Bom, gente, perdoar é um ato que exige muita generosidade. Para perdoar, é preciso ter um coração generoso. É preciso ter um coração como o coração de Deus. Certa vez, o Dr. Culligan, ele conta que é um professor missionário na África, na Namíbia, professor de teologia. Certa vez, o aluno dele, um dos alunos, perguntou para ele o seguinte, uma coisa óbvia. Professor, se Deus é perfeito, nós, pecadores, como se espera que perdoemos como Deus? Como é possível? Fazendo coro à lógica desse aluno, um escritor muito famoso no nosso país, eu vou poupar o nome dele porque eu gosto muito dele, ele dizia assim, não sei se devo perdoar sempre. Ele postou lá no seu Facebook, não sei se devo perdoar sempre. Como perdoar o torturador? Como perdoar o adulto que espanca uma criança? Como perdoar a Inquisição? Os campos de concentração, a bomba atômica? Os homens públicos que se enriquecem às custas do dinheiro do povo que sofre e que morre? E ele, cheio de justiça própria, muito duro, muito enfático, ele diz, quem perdoa tudo é porque não se importa com absolutamente nada. Nada. E alguns podem fazer coro com eles, com o jovem aluno e com esse escritor, dizendo, como é possível perdoar? Como é que é possível perdoar alguém que me fez tanto mal? Como é possível perdoar aquele que me abusou? Como é possível perdoar aquele que me violentou, aquele que me abandonou, que me deixou sozinho, que me agrediu, que me caluniou, que me traiu? Pastor, você sabe o que é ser traído, pastor? Dói demais, pastor. Como perdoar aquele que assassinou as pessoas que nós mais amávamos? Como? E por vezes, eu confesso que o perdão em determinadas instâncias nos parece algo utópico de se viver. O perdão nos parece algo impossível de se viver. O ensino do perdão incondicional é um ensino muito duro. É um ensino pesado para todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo. E certa vez, Jesus ele disse aos seus discípulos, vamos lá? Pronto. Certa vez Jesus disse isso aí em conversa com os seus discípulos. Peço a ajuda de vocês. 1, 2, 3, acautelai-vos. Não tem jeito, tem que ter fé. Diante do ensino pesado, denso do perdão, os discípulos recuaram e de alguma forma falaram para o Senhor Jesus, Senhor, se é desse jeito que nós temos que fazer, então tem misericórdia de nós. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Refletindo e meditando sobre a dificuldade que nós temos de perdoar, em perdoar, o principal argumento que nos leva a não perdoar é a justiça própria. É um conceito um tanto quanto equivocado sobre justiça. E por isso eu gostaria de lhe apresentar um conceito interessante, uma perspectiva diferente sobre justiça que eu encontrei durante as minhas reflexões. E a perspectiva, ela vai aparecer aí na tela. Em seu ensaio intitulado A Dor do Perdão, Rachel Tulloch, ela diz o seguinte, a justiça nunca pode ser alcançada pela reparação ou retribuição apenas, porque as verdadeiras ofensas
nunca podem ser compensadas. O sofrimento e a dor causadas não são reversíveis. Punir o culpado tampouco desfaz o sofrimento, mesmo que traga breve satisfação para a vítima. A justiça é muito mais do que a compensação pelas injustiças. Justiça tem a ver com fazer as coisas certas, tem a ver com um tipo de restauração que não investe a dor, não leva a dor para o outro, mas se move além dela rumo a algo novo. Isso é fantástico. Isso é dizer não à cultura da retribuição. Aquele que se diz seguidor de Jesus precisa abrir espaço no seu coração para uma nova lógica, para uma nova perspectiva acerca de justiça. Precisa também abrir seu coração para a lógica da absolvição, para a lógica da graça. Não uma graça barata, mas a graça que assume o peso do dano. Não uma graça barata, mas aquela graça que assume o prejuízo e aceita ficar com o dano. Eu gosto quando ela diz que verdadeiras ofensas nunca podem ser compensadas. Não dá para compensar. Com essa frase, Rachel me faz lembrar de uma outra frase do pastor Ed René, quando ele fala sobre o perdão. Ele vai dizer que o perdão é justamente a solução de Deus para as nossas dívidas que são impagáveis, para as dívidas que não tem como a gente pagar. Mas o Senhor Jesus, Ele nos chama para a radicalidade do perdão. E pastor, o que é ser radical em relação ao perdão? É você perdoar de forma incondicional. É interessante porque quando nós dizemos não ao perdão, quando nós decidimos não perdoar, algumas consequências são geradas em relação a isso aí. E a primeira delas é, vocês podem ler para mim? Conseguem? Se a gente não perdoa, nós entramos no jogo da retribuição, queremos pagar o mal com o mal, e sucumbimos ao ciclo do ódio, contribuímos com a perpetuação do ódio. Mahatma Gandhi certa vez disse que olho por olho e o mundo continuará cego, e o mundo terminará cego. Pensando nessa dinâmica do revide, da ofensa, da troca de farpas, eu, inevitavelmente, olhei um pouco para o cenário do nosso país no que diz respeito às discussões sobre liberdade de expressão e sobre a participação dos evangélicos nessas discussões. Em nosso país, alguns líderes religiosos chamados de extremistas por alguns jornalistas, a saber, pastores evangélicos, ditos líderes espirituais, esses homens estão sendo acusados de possuírem um tom bélico, um tom ofensivo. Estão sendo acusados de incitar o ódio, a intolerância, por meio dos seus discursos raivosos. Certamente que eu não sou a favor desse tipo de postura. Eu acredito que essa postura não cabe a nenhum tipo de liderança, muito menos a um líder religioso que se diz cristão. Mas eu não estou aqui para descer o pau nesses camaradas aí, não. Nessa reflexão, a proposta é que você esqueça um pouco a vida dos outros, mas olhe mais para a sua vida. Porque nós dizemos que, por vezes dizemos que muitos líderes assumem uma postura irasciva, odiosa, de intolerância, mas nós, não. De forma alguma, pastor, eu vou ser alguém extremista. De forma alguma, pastor, eu vou usar um tom bélico nas minhas relações sociais. E eu queria falar um pouco sobre o tom bélico dos cristãos nas redes sociais. Ah, pastor, por que você começou a dizer isso, pastor?
de forma muito direta. Tem muito crente procurando sarna para se coçar, tumulto, problema, briga, contenda nas redes sociais por meio das suas opiniões. Eu costumo dizer que essas pessoas perderam a noção da diferença entre aquilo que é público e entre aquilo que é privado. Tais pessoas acharam ou acham que as redes sociais, o limite das redes sociais não ultrapassam o quintal das suas próprias casas. Perderam a autocrítica, o bom senso, e perderam a noção de quantas milhares de telas se abrem para apreciar o seu bate-boca virtual. Eu tenho certeza que você já viu um bate-boca virtual. O que mais a gente vê quando entra nas redes sociais são divergências de opinião. E hoje o que tem se perpetuado são essas divergências, esses tons bélicos e irascivos no meio do dito povo de Deus. O que é inadmissível. E no meio desse bate-boca virtual, alguns se sentem estimulados a emitir sua opinião. É interessante porque em tempos onde nós defendemos liberdade de expressão, tem gente que acha que deve se expressar sobre tudo, até sobre o que não sabe. E é interessante porque quando essas pessoas se envolvem na confusão, pioram a situação. E além disso, outros são estimulados a julgar. Ah, misericórdia, está vendo lá? E depois que diz o misericórdia, descasca em cima daqueles que estão envolvidos no conflito virtual. Ah, pastor, e orou coisa nenhuma. Ora não. Vê, julga e deixa para lá. Sinaliza e deixa para lá. Nem pede a Deus graça, que Deus derrame misericórdia, sabedoria e entendimento. Julga e ponto final. Muitas vezes fazemos isso. Quando não, damos o Ctrl+C, Ctrl+V, ou simplesmente damos o print na tela e espalhamos a briga. Espalhamos o veneno destilado nas redes sociais. Ninguém é abençoado, meus irmãos, em absolutamente nada. Nada. Ninguém é edificado em nada. Antes, o mau testemunho deixa os seus rastros nas redes sociais e ficam expostos a quem quer que seja, para qualquer um ver. Se eu pudesse nos dar um conselho, eu diria: fujamos da aparência do mal. Fujamos do mau testemunho virtual. Vi um conflito, meu irmão? Vi uma postagem polêmica? Peça a Deus misericórdia e caia fora em nome de Jesus. Ah, pastor, você está dizendo que eu não tenho o direito de expressar o que eu penso? Claro que sim, você tem direito. Mas saiba que esse direito, esse desejo de se expressar, o ato de se expressar, implica em consequências. Implica em consequências. Viu o conflito? Viu a postagem polêmica? Peça a Deus misericórdia e caia fora. Se você não for um instrumento de bênção, um instrumento de edificação, um instrumento de graça, caia fora, não se meta, deixa para lá, ora pedindo a Deus misericórdia. Talvez se Tiago, o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele vivesse em nossos dias, talvez ele dissesse que não somente a língua é um membro inflamado pelo fogo do inferno, mas ele diria que os nossos dedos que teclam também são inflamados pelo inferno. Verdade é que nós não podemos nos sujeitar a uma cultura de retribuição pagando o mal por mal. Eu repito nesse púlpito que eu já aprendi, o que aprendi há muitos anos atrás, há mais de 15 anos, numa pregação ministrada pelo pastor Carlos Queiroz, aqui nesse púlpito, aqui nessa igreja. E ele disse: quando alguém lhe faz um mal, o faz por 2 vezes, porque além de te ofender, de te machucar, ele planta no seu coração o desejo do revide, o desejo da retribuição. Ou seja, o ciclo do ódio é tão destrutivo que além de receber o mal, ele planta no seu coração o desejo, planta no seu coração a semente do ódio. E naturalmente, de bate-pronto, sem reflexão, o nosso coração ele é levado a buscar a vingança. E nós desprezamos o texto que diz: olha, minha é a vingança, assim diz o Senhor. E de forma insaciável, nós buscamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas o Evangelho
nos ensina dessa forma. Não vocês retribuam refletindo sobre perdão, refletindo sobre essa temática, e pensando na relação da cruz, eu pensei o seguinte: Jesus, ele na cruz, foi vítima de um crime bárbaro, de um crime hediondo, de um crime com tamanha violência, com tamanha brutalidade. E é por isso que hoje qualquer manifestação de violência por parte daqueles que se dizem seguidores de Cristo Jesus é totalmente incoerente e inadmissível. Eu creio que é por isso que João vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. João é muito duro. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E é exatamente por isso. Jesus, ele sofreu tanto naquela cruz, de forma tão hedionda, de forma tão bárbara, que nós não podemos nos submeter a reproduzir esse ciclo da maldade, esse ciclo do ódio. Antes nós temos que viver de forma diferente. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. E é exatamente por esse motivo, meus irmãos, que o cristianismo tem perdido a beleza. É por isso que o cristianismo tem perdido a graça, a misericórdia, na direção que quem quer que seja. Estão roubando aquilo que nós possuímos de mais belo no cristianismo, aquilo de mais belo que foi ensinado por Jesus, a saber, o perdão dos pecados, a saber, a graça, a saber, um olhar de misericórdia. Como diz o escritor Brian Zend, ele é autor de um livro chamado Incondicional, um livro fininho assim, da capa vermelha, excelente. Ele diz assim, falando para a cultura americana, mas parece que ele está falando para nós brasileiros. Ele diz assim: não é vencendo um debate, porque hoje no nosso país tudo se vence no debate. Tudo nós achamos que é resolvido por meio de um debate. Não é vencendo um debate, muito menos lutando pelos nossos direitos ou protestando contra os pecados dos inimigos, que imitamos a Cristo. Brian Zend, ele vai dizer também que a reforma protestante, que ocorreu há 500 anos atrás, deixou um legado importante. Ela, vamos dizer assim, colocou nos trilhos, de novo, a coerência da teologia bíblica, o que nos abençoou muito. Mas a reforma protestante também deixou um legado muito ruim, que foi essa face do protesto, essa face da reivindicação. Só que nós não estamos mais no século XVI. Nós estamos num século totalmente diferente, um povo diferente, cultura diferente, linguagem diferente. E se nós queremos influenciar o nosso mundo, nós devemos sair, excluir de dentro de nós a mentalidade do século XVI e passarmos a ter a mentalidade do século XXI. É necessário. É necessário. Não é vencendo um debate, muito menos lutando contra os nossos próprios direitos, ou melhor, pelos nossos próprios direitos, ou protestando contra os pecados dos inimigos que nós imitamos a Cristo, mas sim praticando um perdão que é incondicional, perdoando 70 vezes 7, pegando a feiura do ódio e transformando na beleza do perdão. Pastor, quando nós decidimos, porque é uma escolha, não perdoar, o que demais acontece? Está aí. Quando nós não perdoamos, nós vivemos a sombra da indiferença, vivemos a mentira da indiferença. Nós não temos o direito, nós não temos a escolha de sermos indiferentes aos nossos inimigos.
Porque a beleza da cruz de Jesus não convive com a indiferença. Talvez alguns digam, pastor, eu não vou revidar não. Beleza, entendi que eu não vou revidar. Eu não vou pagar o mal com o mal. Mas também eu vou fingir, vou tratar como se nem existisse. Como se nem existisse. Enquanto eu estava refletindo sobre esse texto, sobre essa palavra, Deus começou a ministrar o meu coração e eu comecei a me lembrar de uma pessoa a quem eu tenho tratado com indiferença. Pastor, você odeia? Não, de forma alguma, porque dizer que um crente odeia outra pessoa é um absurdo. Crente não odeia e crente também não tem inimigo. Mas o crente se tornou especialista no quê? Na indiferença. Somos especialistas em sermos indiferentes com as pessoas. Não odiamos, mas também nós não amamos. E eu estava fazendo isso por causa de um erro do passado, por uma quebra de confiança. Eu não estava dando o meu melhor a essa pessoa. Eu não estava sendo gracioso. Eu não estava me permitindo ser invadido pela beleza que há no perdão, pela beleza que há no Evangelho. É difícil? É muito difícil. É difícil, é quase impossível. Mas no poder do Espírito Santo, isso é possível a cada um de nós. Na força do Espírito Santo, isso é possível para mim e é possível para você também. Você pode dizer amém? Amém, gente. Glória a Deus. Jesus, ele não quer que sejamos indiferentes a quem quer que seja. Há quem diga que o sentimento que faz oposição ao amor não é o ódio, mas é a indiferença. E eu creio exatamente dessa forma. O sentimento que faz oposição ao amor não é o ódio, mas é sim a indiferença. Jesus, ele diz que se quisermos ser como ele, a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus. Porque que virtude há em amar quem nos ama? Até os publicanos, os pecadores fazem isso. Mas para a justiça de vocês exceder a justiça dos fariseus, vocês precisam amar os seus inimigos. Amar os seus inimigos de forma incondicional. É importante dizer que o perdão, ele não faz você esquecer. Perdão faz esquecer? Não. Perdão não deixa você desmemoriado. O perdão faz com que você decida não lembrar. Escolha não lembrar das ofensas do seu semelhante, daquilo que ele fez de ruim na sua direção. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas ainda há uma luz no fim do túnel, há esperança para nós. Nós vimos de que forma, quando não perdoamos, o que é que acontece? Perpetuamos o ciclo do ódio, perpetuamos o ciclo da indiferença. Mas quando nós perdoamos, a Bíblia diz que nós vencemos o mal com o bem. Nós vencemos o mal com o bem. Nunca venceremos o mal com a postura indiferente. O Dr. Victor Culligan, aquele que eu disse no início dessa mensagem, ele diz o seguinte: se tudo o que fizermos é insultar quando insultados, golpear quando golpeados, odiar quando somos odiados, a única coisa que podemos esperar são mais insultos, mais golpes e mais ódio. Nós precisamos abrir o nosso coração para entender que a indiferença é um mal terrível. Era um mal que era perpetuado na tradição religiosa na época de Jesus. É um mal que, por vezes, nós validamos, nós assinamos embaixo, e nós permitimos, e nós incluímos nas nossas tradições religiosas. A indiferença se tornou uma espécie de direito. Eu não perdoo, ou melhor, eu não odeio, mas eu também não amo. Eu tenho o direito, pastor, de ser indiferente, porque você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o mal que ela me causou. E por vezes é assim que nós pensamos. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos impele a irmos na direção daqueles que nos machucou. O exemplo da cruz de Jesus está longe de ser um exemplo de indiferença. Quando Jesus ele diz assim, olha, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele não está sendo indiferente aos seus algozes. Jesus não está sendo indiferente àqueles que o feriram, machucaram.
Mas antes, Jesus está fazendo o bem na direção daqueles que aparentemente não merecem. Como diz o texto de Romanos 12, 17 e 21. Vocês bem forte. Parafraseando o texto, não se deixem vencer pelo mal, não se deixem contaminar pelo ódio, não se permitam contaminar pelo ódio. O mundo já é tão mau, não seja um instrumento de uma pessoa que contribui para que o mundo se torne um mundo mais feio. Não se deixe vencer pelo mal, mas se vence o mal com o bem. John Stott, falando sobre a cruz de Cristo, a beleza da cruz, ele vai dizer o seguinte: na comunidade de Jesus, na comunidade daqueles que se dizem seguidores de Cristo, as maldições devem ser substituídas pelas bênçãos, a malícia pela oração e a vingança pelo serviço, porque de fato a oração ela extirpa toda a malícia do nosso coração. Os lábios que abençoam não podem, ao mesmo tempo, amaldiçoar. A mão que está ocupada com o serviço fica restringida a fazer vingança. Amontoar brasas de fogo, brasas vivas sobre a cabeça, segundo Stott, parece um ato inamistoso. Um ato que se torna incompatível com o amor de Deus. Mas, na verdade, é uma figura de linguagem que significa causar no outro um profundo sentimento de vergonha, não a fim de humilhá-lo, mas a fim de ensiná-lo, não a fim de ferir, mas a fim de levá-lo ao arrependimento, porque a Bíblia diz que é dessa forma, fazendo o bem, que nós vencemos o mal. Eu não me demoro com essa mensagem. Essa semana, ou nas últimas semanas, especialmente no dia 17, ocorreu um fato, um evento que chocou o mundo todo. E esse fato, esse evento foi a tragédia que ocorreu na igreja de Charleston, na Carolina do Sul, onde um homem jovem, branco, entrou numa igreja, uma comunidade negra, e simplesmente, por racismo, crime de ódio, ele matou 9 pessoas, executou 9 pessoas. E eu queria convidar vocês para ver um testemunho doloroso, mas um testemunho belíssimo dos parentes daquelas pessoas na direção do seu ofensor. I'm listening, and you can talk to me. I just want everybody to know, to you, I forgive you. You took something very precious away from me. I will never talk to her ever again. I will never be able to hold her again. But I forgive you. And have mercy on your soul. You hurt me. You hurt a lot of people. But God forgive you. And I forgive you. Your name, sir? Anthony Thompson. Mr. Thompson. I would just like him to know that Speak up for me. I can barely hear you. he's saying the same thing that was just said. You know, I forgive you and my family forgive you. But we would like you to take this opportunity to repent. Repent. Confess. Give your life to the one who matters the most, Christ, so that he can change it, can change your ways no matter what happened to you, and you'll be okay. Do that, and you'll be better off than what you are right now. Your name, ma'am? Felicia Sanders. Thank you, Ms. Sanders, for being here. We welcome you Wednesday night in our Bible study with open arms.
You have killed some of the most beautifulest people that I know. Every fiber in my body hurts. And I'll never be the same. Tawanza Sanders is my son, but Tawanza was my hero. Tawanza was my hero. But as we say in the Bible study, we enjoyed you, but may God have mercy on you. Your name, ma'am? Alana Simmons. Thank you, Ms. Simmons, for being here. Your statement, please. Although my grandfather and the other victims died at the hands of hate, this is proof. Everyone's plea for your soul is proof that they lived in love and their legacies will live in love. So hate won't win. And I just want to thank the courts for making sure that hate doesn't win. You are representing the family of num cenário tão doloroso, tão dolorido, nós vemos a manifestação mais bela do cristianismo. Nós vemos a beleza da cruz, que é a beleza do perdão. E a última me parecia uma jovem, ela diz assim: olha, ainda que meu avô e outros tenham morrido num ato de ódio, todos aqui oram por sua alma. E essa é a prova que eles deixaram legado de amor, porque o ódio não pode prevalecer. E essa é a beleza que salva o mundo, que o escritor russo Dostoiévski sugeriu. Essa beleza paradoxal da cruz, na qual a hediondez humana se vê tragada pela beleza do amor que perdoa. E quando eu ouço a voz daquela primeira, que me parece uma senhora falando com aquele homem, aquela voz embargada, aquela voz travada, eu imagino que não foi muito diferente com a voz do Senhor Jesus na cruz do Calvário, porque aquele que escolhe perdoar, ele sofre o dano. A cruz não foi brincadeira. Jesus sofreu o dano por mim e por você. E nós somos convidados a externar a face mais bela que o cristianismo tem, que é a face do perdão. John Stott, ele vai dizer que a cruz é a alquimia capaz de transformar o mal em bem. Com os braços abertos, Jesus, ele recebeu todo o mal, toda a ira, todo o ódio, todas as ofensas. Todas as injúrias. O Senhor Jesus, ele simplesmente foi rejeitado. Mas do alto da cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo, ensinando para mim e para você, dizendo: olha, eu não me permiti ser contaminado pelo ciclo do ódio. Eu não me permiti ser contaminado pelo ciclo da ira, da retribuição. Aprendam comigo. No Sermão do Monte, um dos sermões mais duros de Jesus, Jesus nos chama para a morte. Jesus nos chama para a cruz. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Isso é beleza. Isso é beleza. Num mundo que tem um conceito de beleza tão superficial, tão raso, um mundo carente de ouvir da mensagem da cruz, que diz que beleza sem igual foi demonstrada na cruz de Cristo. Você pode dizer amém? Nesse momento nós vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. E vamos adorar com uma canção que fala sobre perdão. É inevitável nós ouvirmos sobre perdão e fechar os nossos olhos, trancar o nosso coração para a realidade dos conflitos que existem dentro de nós e no meio de nós. Enquanto você canta essa canção, diga para o Senhor dentro do seu coração que você não vai sucumbir ao ciclo do ódio, que você vai lutar na força do Espírito Santo para não ser alguém indiferente, nem com seus irmãos, principalmente contra os seus inimigos. De fato, ore essa canção ao Senhor em nome de Jesus. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tens feito em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Talvez alguns no seu coração pensem: ah, pastor, eu não sinto, eu não consigo sentir que devo perdoar. Eu não tenho uma notícia muito boa para você. O perdão não é um sentimento. Perdoar não depende da nossa vontade, não depende do nosso coração. O perdão é um mandamento. É um mandamento deixado pelo Senhor Jesus. Talvez você diga: ah, pastor, mas se eu procurar essa pessoa,
ela vai achar que eu estou assinando uma confissão de que eu estou errado. Eu vou estar me humilhando, pastor. Eu vou estar me rebaixando. Eu quero dizer para você que não. Você vai estar mostrando que você disse não ao ciclo da retribuição. Você disse não ao ciclo do ódio. Você não concorda em perpetuar esse ciclo. Mas antes você está vivendo agora sobre a sombra da cruz, do qual vem a beleza do perdão. Ore ao Senhor, faça esse compromisso com Ele, dizendo que você vai, na força do Espírito Santo, caminhar na direção do seu ofensor, não para tirar satisfação, não para acusar, não para revidar, mas para pedir e para oferecer perdão. Você pode dizer amém? Nesse momento eu queria convidar todos vocês a ficarem de pé. E antes de orarmos, como eu disse também no primeiro culto, eu vou repetir uma história bem curtinha. Em algum momento da minha caminhada aqui na igreja, eu me deparei com uma pessoa. Nosso primeiro contato não foi muito bom. Foi um contato um pouco nada amistoso. Foi ríspido, foi duro, foi seco. Ele disse algumas coisas que eu não gostei, e eu cedi ao ciclo da retribuição. Disse algumas coisas também que ele não gostou. Ele foi para o lado dele, eu fui para o meu. Ficamos um curto espaço de tempo vivendo a mentira da indiferença, mas depois o Espírito Santo nos aproximou e nós nos perdoamos, confessamos os nossos pecados. E a prova de que pode ocorrer reconciliação, de que as nossas faltas, elas podem ser, nós decidimos esquecer, escolhemos esquecer, é que essa pessoa hoje é uma das pessoas que eu mais admiro e respeito aqui nessa igreja, que faz um trabalho excepcional. É possível. Por nós mesmos não é possível, mas na força do Espírito Santo é. Você pode dizer amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por porção tão especial da tua palavra nessa manhã. A mensagem do perdão, Senhor Deus, é uma mensagem que desce, Senhor, seco, Pai, seca. É difícil, Senhor, de absorvermos. Ó Deus, porque mexe, Deus, com o nosso orgulho, mexe com a nossa justiça própria. E Deus, em nome de Jesus, mas muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Deus, porque não andamos mais em trevas. Nós enxergamos ao Senhor. E por meio do sacrifício da cruz do Calvário, Senhor, nós podemos, Senhor Deus, não só recebermos, Senhor Deus, as bênçãos do perdão, mas podemos também, Deus, ser agente de transformação, Senhor, do mundo à nossa volta, Deus, dos nossos relacionamentos, levando, Senhor Deus, a beleza que há no perdão, Senhor, mostrando para o mundo, Senhor Deus, a face mais bonita, mais bela, Senhor, do Teu Evangelho. Ó Deus, mas sabemos, Pai, que na nossa força não é possível, Senhor. Perdoar não é fácil, Senhor, para nós é quase impossível, Senhor. Mas Deus, em nome de Jesus, sabemos, Deus, que na força do Teu Santo Espírito, Pai, tudo nos é possível, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E nós queremos declarar diante do Senhor, fazermos um compromisso diante do Senhor, que nós vamos, Senhor Deus, lutar, Senhor, para não perpetuar o ciclo do ódio. Mas antes, Senhor Deus, sermos como o Senhor Jesus na cruz, vivermos, Deus, essa alquimia que transforma o mal em bem. Que o Senhor nos use, Senhor, para abençoar pessoas. Que o Senhor nos use, Senhor, para abençoar a nossa nação. Que o Senhor nos use, Senhor, para abençoar o mundo, Senhor, com o testemunho da cruz, com a beleza da cruz que é o perdão. Ó Deus, leva o Teu povo, Senhor Deus, debaixo da Tua paz.
debaixo da tua graça, da tua bondade, Pai. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos todos em paz.